Fala, queridos, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Continuando, né, com as nossas aulas de Física 2, né? Vamos entrar agora no eletromagnetismo de verdade. Essa é a parte que mais interessa quando a gente fala de magnetismo, porque é a parte que tem um monte de aplicação interessante. Tem um monte de coisa que você usa na sua casa que depende desse princípio que a gente vai falar hoje. Então vocês vão ver que é bem fácil de contextualizar, tá bom? A gente vai falar de um fenômeno chamado indução eletromagnética, belezinha? Vamos lá. O que é esse fenômeno de indução? Olha aqui comigo na telinha. Ó. Eu vou dizer que a indução é o fenômeno de fazer aparecer corrente elétrica em algum lugar, utilizando para isso campo magnético. Belezinha? Vamos só situar onde a gente já chegou. A gente já estudou as propriedades dos ímãs, né? E a gente já viu os efeitos que uma corrente elétrica possui, ou melhor, efeitos magnéticos que essa corrente elétrica possui. A gente já viu que a corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético, regra da mão direita envolvente. E a gente já viu que uma corrente elétrica dentro de um campo, ou uma carga elétrica dentro de um campo, ela sofre uma força. Beleza? Então, se uma carga dentro de um campo sofre uma força, será que eu consigo utilizar o campo magnético para fazer várias cargas sofrerem uma força e caminharem na mesma direção, ou seja, criar uma corrente? Consigo, e é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, para começar, eu só preciso que vocês tenham uma noção sobre esse conceito que eu estou colocando aqui na telinha para vocês, que é o conceito de campo. Então, olha só, de fluxo de campo. O que é o fluxo de alguma coisa? Né? O que queria dizer aquele poeta quando falava que estava no fluxo e avistou a novinha no grau? O que esse fluxo significa, galera? Esse fluxo dá a ideia de movimento, beleza? Na física, a definição de fluxo é quantidade de alguma coisa que está passando por um local. Então também tem essa ideia de movimento. Então se eu falo, por exemplo, fluxo de pessoas que passam pela porta, fluxo de ar que sai do ar-condicionado, fluxo de, sei lá, falando em coronavírus, né? Fluxo de vírus ou de gotículas que saem na boca da pessoa enquanto ela está falando. Então, o fluxo é uma grandeza que pode ser associada de diversas formas, desde que sempre esteja falando de movimento de alguma coisa por alguma região, por algum lugar, tá bom? Como aqui a gente vai falar de campo magnético, então o fluxo vai ser o fluxo de campo magnético por uma superfície. Então, eu vou definir o fluxo como sendo uma grandeza associada à quantidade de linhas de campo que passam por um lugar, que passam por uma superfície, tudo bem? Então, só para você ter noção, estou botando aqui a mesma superfície, que é essa aqui, que está um quadradinho branco, e tem linhas de campo magnético. Essas linhas de campo são as linhas amarelas, tudo bem? Se você reparar, na primeira situação, na situação A, as linhas cortam essa superfície, ou seja, aqui eu tenho fluxo. Aqui o fluxo não é nulo. Agora, na situação B, nenhuma linha fura essa superfície. Então, na situação B, eu teria um fluxo nulo. Então, só para você entender, o fluxo ele vai depender de três coisas, basicamente. Primeiro, do tamanho da superfície. Né? Se eu pego o mesmo campo e aumento a superfície, aumento o lugar por onde está passando, aumento o fluxo. Então, sei lá, se eu pegar uma torneira por onde está passando água, se você aumentar o tamanho da torneira, vai passar mais água. Então, a ideia é, quanto maior a área por onde esse campo está passando, maior vai ser o fluxo dele. Segunda coisa que importa é o campo, né? Ou seja, quem está passando. Não adianta eu botar uma torneira grandona se eu tiver um pouquinho de água para passar ali. Então, a quantidade de campo, ou seja, a intensidade do campo magnético também importa. E a terceira coisa é a inclinação. Isso também é muito importante. Eu vou usar como exemplo essa regrinha que está aqui. Então, imagina o seguinte, se eu tenho um campo magnético desse jeito, nenhuma linha de campo fura a régua, nenhuma linha entra na régua. Deu para entender? Agora, se a régua está desse jeito, aí o campo conseguiria passar pela régua. Então, a inclinação modifica a quantidade de campo. Por exemplo, aqui não teria nenhum campo, nenhum fluxo. Em tudo que eu vou fazendo isso, inclinando mais a régua, eu vou tendo mais fluxo até o ponto que eu fique perpendicular ao campo que eu teria o fluxo máximo. Então, a inclinação é importante na hora de calcular o fluxo. Tudo bem? Tem uma formulazinha para calcular, que é essa aqui. Quando eu quero calcular o fluxo, o símbolo de fluxo é esse φ, é uma letra grega, tá bom? É o símbolo do lanterna verde. Campo magnético, área vezes o cosseno do ângulo
entre o campo e a área. Repara que se esse ângulo aqui, entre o campo e a normal, tá? Não é entre o campo e a área. Então vou pegar como exemplo esses exemplos que eu utilizei aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a reta normal, para quem não lembra, galera, é uma reta imaginária que faz 90 graus com a superfície de alguma coisa. Então a normal estaria mais ou menos aqui, ó, essa branca. Belezinha? Então nessa situação, ó, o ângulo entre a normal e o campo é 90. Cosseno de 90 é zero. Ou seja, o fluxo ali ia dar zero. Tudo bem? Agora, se fosse aqui, ó, aqui não. Ó. A normal ela estaria aqui. Ou seja, o ângulo entre a normal e o campo seria 0 ou 180. Então, nesse caso, é o maior valor do cosseno que eu tenho. É quando eu tenho um fluxo máximo. Tudo bem? Tranquilo? Mas, galera, o mais importante não é você focar na fórmula. A fórmula é secundária, tá bom? O mais importante é que você entenda o que varia, ou melhor, o que tem que variar para eu variar o fluxo. Porque o interessante é isso aqui que vem em seguida, ó, chamada lei de Faraday. O que o Faraday percebeu? Sempre que eu tenho uma mudança no fluxo de campo por um lugar, surge uma corrente elétrica nesse lugar, ou seja, surge uma força eletromotriz, ó, a FEM, que para quem não lembra, é aquela DDP que cria corrente. Então, mudou o fluxo de campo magnético por um condutor, surge ali uma corrente elétrica naquele condutor, uma FEM, uma força eletromotriz induzida. Se você quiser calcular a FEM, é só fazer isso que eu coloquei aqui, ó. Delta φ, esse φ seria o fluxo, então aqui seria a variação do fluxo no tempo. Delta t aqui é intervalo de tempo, tá bom, galera? Então, se quiser calcular a FEM induzida, é só fazer menos variação do fluxo dividido pelo tempo. Mas, mais uma vez, não se apega às fórmulas. O mais importante aqui vai ser a parte conceitual. Vocês vão ver nos exercícios, tá bom? Então, olha só. O que esse cara está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte. Se eu pego um ímã e, por exemplo, eu aproximo esse ímã de um anel condutor, peguei um ímã e deixei ele cair dentro de um anel, por exemplo. Está se aproximando. O campo que o ímã cria no anel vai ficar maior à medida que o ímã vai se aproximando. Beleza? Então vou repetir porque eu me enrolei um pouco para falar. Então, a intensidade do campo lá que está passando pelo anel é cada vez maior. Por quê? Porque o ímã está se aproximando dele. Se eu fosse desenhar o campo do ímã, eu teria que fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Essas linhazinhas amarelas seriam as linhas de campo. Lembra aqui, ó, polos. Eu troquei aqui as letras, né, galera? O vermelho geralmente é polo norte, tá bom? Então, ó, isso aqui seria norte e não sul. Já corrijo o outro também. Então, repara. Do polo norte, eu preciso ter linhas de campo saindo. Então, é por isso que eu estou as desenhando desse jeito. Saindo desse polo, passando pelo anel, e iriam lá, né, morrer lá no Polo Sul. Mas eu não vou desenhar, porque a gente não vai utilizar o Polo Sul aqui nesse exemplo. Deixa eu só corrigir aqui. Agora sim. Então vamos lá. O que eu preciso que você entenda? Em tudo que esse ímã for caindo aqui no anel, cada vez mais linhas de campo vão passar por ele. Por exemplo, essa aqui, ó, não está passando. E quando ele descer um pouco mais, ela vai acabar atravessando essa área aqui, ó, que é a superfície do anel. Ou seja, nessa situação, eu tenho não só uma mudança de fluxo, eu tenho um fluxo que está aumentando com o tempo. Ou seja, tendo esse aumento, existe uma variação. E se tem variação, pela lei de Faraday, vai surgir uma DDP ali naquele anel. O que é surgir uma DDP? É surgir uma corrente elétrica, tá bom? Então, ó, o que você precisa entender? Houve variação, vai surgir corrente elétrica. Houve variação do fluxo, vai surgir uma corrente elétrica, tudo bem? A mesma coisa aconteceria se ao invés de aproximasse, eu afastasse o ímã. O raciocínio seria o mesmo. Deixa eu só corrigir aqui as letrinhas que eu também coloquei errado. Então aqui seria sul e aqui seria o norte. Então, ó, afastando,
o raciocínio ia ser o mesmo. A única diferença é que as linhas de campo aqui no polo sul, elas não saem dele, né? Elas chegam nele. Então as linhas de campo estariam assim, ó. Mas ainda assim iriam furar essa área ali do anel. Então, galera, por isso que eu falei que o mais importante aqui não é fazer conta, mas sim entender quando que vai ter variação e quando não vai ter variação. Porque, ó, quando você afastar, vai ter variação e vai surgir uma corrente elétrica nesse anelzinho aí que está na figura. Tudo bem? Então, o mais importante é entender quando tem variação e quando não tem, porque tendo variação, surge corrente. E a corrente que surge, ela não surge de qualquer jeito, ela surge obedecendo essa leizinha aqui, ó, que é chamada lei de Lenz, que fala o seguinte: a corrente que surge, induzida, né, ela surge contrariando a variação. Então, como assim? Ela cria um campo que contraria a variação. Então, vamos entender? Por exemplo, aqui, ó, o meu campo magnético era o amarelo. Presta muita atenção agora, pessoal, porque essa é a parte que tem um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Então, o meu campo era o amarelo. O que estava acontecendo com o campo? Estava aumentando, como eu já escrevi aqui para vocês. Então, a corrente que surge, que eu vou chamar de corrente induzida, eu vou botar em verde, ó. Opa! Então, assim, ó, corrente induzida. Toda corrente cria um campo, né? Então, essa corrente induzida, ela vai criar um campo, que eu vou botar o nome de induzido também, só para a gente saber quem é. E o que esse campo induzido tem que fazer? Ele tem que contrariar a variação. A variação não era aumentar? Então, ele vai ter que fazer isso diminuir. Então, vamos entender, ó. O aumento do campo, o campo está para baixo nessa região, né? Então, o aumento do campo significa estar para baixo também. Então, se eu fosse desenhar aqui, ó, a variação do campo, vou botar de outra letra, seria um vetor para baixo. Esse seria a variação do fluxo de campo. Então, o campo que vai surgir, ele tem que se opor à variação. Então, o campo que vai surgir, que foi esse cara aqui, ó, eu vou desenhar de roxinho, para se opor tem que estar para cima. Esse é o campo induzido. Aí essa é a hora que você vai ter que lembrar daquela regrinha da mão direita envolvente. Para produzir um campo para cima, como é que tem que estar a corrente ali naquele anel? Né? O anel está aqui, ó. Para produzir um campo para cima, a corrente tem que obedecer o seu polegar. Então ela tem que estar nesse sentido. Então está aqui a minha corrente induzida. Então, pessoal, eu consigo descobrir para onde está a corrente induzida em situações em que está acontecendo uma indução eletromagnética, simplesmente usando a lei de Lenz, tá bom? Só não pode esquecer isso. A corrente induzida ela tem que criar um campo que contraria a variação. Vamos ver como é que ficaria aqui, ó. Aqui, ó, o campo está para cima, lá no anel, tá bom? Então, se eu estou afastando, o afastar significa que ele vai diminuir. Então, a minha variação, vou usar a mesma cor que eu usei antes, a minha variação é diminuir. Diminuir significa que ela está no sentido oposto. Então, a minha variação está para baixo. Deixa eu colocar aqui mais forte. Está forte demais. Então, a minha variação está para baixo. O campo tem que contrariar a variação. Então, o campo vai ter que produzir um campo para cima. Desculpa, eu vou gaguejei, né, galera? Deixa eu falar de novo. A corrente tem que produzir um campo que contraria a variação. Tudo bem? Então, se a variação está para baixo, o campo vai ter que estar para cima. Então, a corrente induzida vai ter que produzir um campo para cima. Para produzir um campo para cima, é quase a mesma situação anterior aqui, ó. A gente já sabe que a corrente vai ter que estar também desse jeitinho, fazendo a regra da mão direita. Deixa eu reforçar esse outro aqui para ficar melhor de enxergar. Tudo bem? Então, o que a gente viu aqui, galera, nesse exemplo é que aproximar um polo norte ou afastar um polo sul tem o mesmo efeito. Agora, se eu aproximasse um polo sul, aí o efeito seria o oposto. Tudo bem? Então, pessoal, aqui
Vou reforçar mais uma vez. O mais importante são os conceitos. Você precisa entender quando tem variação e quando não tem variação, para saber se vai surgir ou se não vai surgir corrente, e usar a lei de Lenz para saber para onde que essa corrente vai surgir. Tranquilo? Então por hoje é isso, galera. Vai agora fazer os exercícios do ED, né? E qualquer dúvida a gente tira lá naquelas aulas ao vivo. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.